Bom dia a todos. Bem-vindos ao Consolador. Alguns avisos aqui rapidinho. No dia 4 de fevereiro nós vamos receber aqui o grupo Jean, que é psicografia e pintura, né? Tá? Aqueles que forem vir, se sentir à vontade, tiver condições, trazer 1 quilo de alimento para poder ajudar a gente, nossa assistência social, tá bom? E no dias 25, 26 e 27 e 28, que é o feriado de São Paulo, é um feriado prolongado, nós iremos fazer um mutirão da limpeza aqui no nosso estacionamento, né? Vamos carpir, tirar algumas coisas, entulho. Quem também estiver disponível, né, puder vir ajudar, nós agradeceremos. E outra coisa também, rapidinho, nós temos livros para doações aqui na nossa recepção, tá? Tem bastante livro lá, quem quiser depois da palestra, dar uma olhadinha, estão para doação lá, tá bom? E também, se eu não me engano, nós temos disponível também livros no sebo, que acho que o valor é R$5 cada livro lá. Tá na prateleira lá, a Regininha, ela orienta vocês lá, tá? Bom, avisos feitos. Vou fazer aqui a nossa leitura do livro Jesus no seu dia a dia. Não reclame. A reclamação constante é um péssimo vício que carece estipar-se o mais urgente possível. Você reclama da falta de dinheiro, porém a riqueza material tem levado muitos à ilusão e ao sofrimento. Você reclama da ingratidão alheia, porém, se recebesse pagamento pelo que não teria, recompensa no reino dos céus. Você reclama da saúde debilitada, porém, para muitos, quanto mais saúde do corpo, mais enfermidade na alma. Você reclama da esposa difícil, porém, ela talvez seja o resultado de sua própria imprevidência do passado. Você reclama da mesa quando não é farta, porém, centenas de pessoas ainda morrem de fome todos os dias. Você reclama do seu corpo, porém há bilhões de espíritos desencarnados, almejando a possibilidade de volta ao corpo. Você reclama que a vida é difícil, porém, considerando o seu passado, as bênçãos que recebe todos os dias já são até imerecidas. Portanto, não reclames. Então agora eu convido a todos a sentir à vontade, fechar os olhos, possamos ir elevando nossos pensamentos ao Mestre Jesus, esse querido Mestre amigo, que nos possibilitou hoje levantarmos nossas camas e aqui conseguir chegar. Que nós possamos, através da palestra, pedindo primeiramente que nosso palestrante ele possa ser intuído, amparado, que a sua mensagem ela possa alcançar a cada um dos corações dos que estão aqui presentes. E os corações eles possam estar abertos, receptivos, para poder absorver a mensagem. Que esses corações possam ser um solo fértil e que a semente do bem possa ser plantada e germinar a cada dia. E possamos melhorar, nos esforçarmos cada vez mais, pois depende de nós, o nosso melhor, a nossa mudança. Pedimos um domingo de paz abençoado, que abençoe os nossos familiares, aqueles que não conseguiram chegar até aqui. E também pedimos ao Mestre amigo que possamos, ao retornar aos nossos lares, voltar melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Nosso palestrante é o Hernani, seja bem-vindo à palestra.
Bom dia. Todos bem? Bem? Não senti muita firmeza na primeira resposta, mas bom dia a todos novamente. Só não pode sentar nessas duas aqui, que tem dois espíritos aqui, né? Tirando a brincadeira à parte, o tema de hoje é: não julgues para não ser julgado, e atire a primeira pedra dentre vós que não tiver pecado. E é lógico que a gente se remete logo a João 8, versículo 8, que fala sobre a mulher adúltera, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Mas antes da gente entrar diretamente na questão do adultério, que é o foco da mensagem de hoje, a gente precisa entender que adultério, às vezes, a gente compreende que é só traição conjugal. E, na verdade, não é. O adultério a gente pode entender tudo aquilo que a gente foge das leis divinas, sabendo delas. Sabe? Aquele jeitinho, depois eu finjo que não vi. Então, isso também é adultério. Mas para a gente contextualizar isso, e sair um pouco do foco da questão da traição, eu gostaria de contar uma experiência particular minha. E isso foi muito difícil para mim, porque eu confesso que quando a gente começa a ser espírita, ou melhor, quando você conhece a doutrina, e ela te salva daquilo que você estava vivendo naquele momento, você se apaixona por ela. É fato. E aí você quer que todo mundo veja isso. Você sai desesperado gritando: vem conhecer que o negócio é bom, te entusiasma, você fica feliz, você quer. E aí você vai para a caridade fazer ação, você vai que nem um boi desgovernado entrando. E eu encontrei um grupo que estava fazendo uma ação nos orfanatos. Eram vários. E esse orfanato específico fica no Embu das Artes. Quem vai por dentro, entre Cotia e Embu por dentro, perto daquele centro logístico ali. E lá recebia as crianças do Conselho Tutelar da cidade do Embu. E toda vez que eu lembro dessa história, eu me emociono um pouco. E a ideia é essa, que vocês possam vir comigo nessa história. Para a gente entender como é que vai ser a reação de cada coração que está aqui hoje. É porque muitas vezes a gente acha que nós temos problemas e que somos injustiçados, né? E eu, naquele ímpeto, chegando na doutrina, e fui conversar com as crianças. A Penha era a coordenadora do orfanato, lembro dela até hoje. E eu conversando com a menina que deveria ter entre 4 a 6 anos. E ela perguntava para mim assim constantemente. E eu acho que foi lição para mim, porque de 15 voluntários, eu fui a única pessoa que ela ficou agarrada na calça. E a Penha falava assim: ela gostou de você, né? E ela perguntava para mim assim constantemente: que hora que a minha mamãe e meu papai vai chegar? E eu, na minha infantilidade espiritual, daqui a pouco. Eu não sabia o que responder. Porque você queria na sua cabeça assim: se está no orfanato, não é? Então vem comigo nessa história. Que hora que papai e mamãe vai chegar? Eu não sabia muito bem o que dizer para ela, como disse. E aí eu conheci a história dela. A Penha me falou. O pai e a mãe pegou o carro, pôs ela no carro e foi na Praça do Embu. A mãe desceu, abriu a porta do carro, pegou ela, pôs na praça, entrou no carro e foi embora. Aí eu compreendi por que a pergunta. E os olhos dela diziam muito mais do que a pergunta. Né? E o que isso tem a ver com o tema de hoje? Quando eu fiquei sabendo da situação, a primeira impressão que eu tive é como 2 monstros desse podem fazer isso com a criança. A primeira reação que eu tive foi de repúdio, de ódio, de raiva. Abandonar uma criança dessa maneira
na praça de uma cidade. E quando você tem filho, você olha para aquela menina e pensa, se fosse meu filho. E aí eu gostaria de começar a falar sobre adultério. É lógico que nós vamos entrar no assunto da mulher adulta. Mas é para a gente sentir no coração qual é a reação que nós temos quando nós vemos as coisas no mundo errado. Porque o Evangelho, no capítulo 10, abre dizendo assim, é sempre importante reprimir o mal, mas nunca condenar o pecador, mas o pecado. E eu confesso que na minha infantilidade, naquela época, eu não entendia isso. Eu achava que os pais eram dois monstros. Porque aquela criança ficou marcada pro resto da vida. E foi se desenrolando. E aos seus 19 anos, conversando com a Penha, ela encontrou os pais. E ela disse, não tem problema, pai, nem mãe. O que vocês fizeram foi porque aquilo que vocês eram. Eu consegui ajuda, eu passei por esse momento, e hoje eu sou uma pessoa formada. Eu não posso dizer a vocês que lhe amo, mas segue a vida de vocês, que hoje eu já tenho a minha. Está registrado na casa do orfanato, ali no Embu, à disposição dessa história para todos que quiserem ver. É uma história real. É uma história que comove, que mexe conosco, aquele que já está apurado no sentimento, refletindo da maneira como pode essas coisas acontecer. E preparando o assunto, a gente entende que a doutrina nos faz essa preparação. Porque ela nos mostra assim, olha, você foi criado simples e ignorante, vai passar por várias encarnações, vai aprender, e quando você estiver um pouquinho lúcido, eu vou te dar o livre-arbítrio. E a partir do momento que você te der o livre-arbítrio, você será responsável pelas suas atitudes. Mas não esqueça que a plantação é opcional, mas a colheita será obrigatória em qualquer área da sua vida. E a doutrina também nos ensina que a caridade vista como Jesus é a benevolência com todos, indulgência e o perdão das ofensas. Então, todas as vezes que a gente olhar algo que a gente automaticamente julga, por ser ainda da nossa essência espiritual pequena, cuidado. Porque você pode ser o próximo a ser julgado. Porque conforme você julga, você será julgado. Conforme você mede, você será medido. Poxa, então você está me dizendo que toda coisa que eu vejo que a gente se revolta, eu tenho que ficar esperando para ver o que acontece? Você pode muito bem pegar aquilo como exemplo e não fazer igual. É o primeiro passo. Você pode muito bem ser exemplo daquele que te olha e fala, poxa, por conduta, porque o Evangelho também fala isso. Que Deus observa aquele que, através das suas boas ações, dá exemplo e não comete o mesmo erro. E aí a gente entra no tema proposto. Porque fala também que, naquela época de Jesus na praça, e João descreve isso como um poema, né? Os fariseus, os doutores da lei, trazem a mulher adúltera no centro da praça, que aí já é uma reflexão, né? Ele termina dizendo, estava no centro da praça. É uma reflexão para nós, porque toda vez que a gente vai resolver um problema nosso, parece que nós somos o foco da atenção de tudo. E trazem ela e colocam na frente de Jesus. E dizem a ele assim, esta mulher foi pega em adultério. Jesus faz o que nesse momento? Nada. Dedinho na areia. O que ele estava escrevendo? Só ele sabe. Dedinho na areia, ele não falou nada. Olha o ponto interessante aí. Se fosse eu, Hernani, essa mulher foi pega em adultério. Com quem? Aonde? Já sabia, ela tinha um jeito. Não é? Você já quer. E Jesus ensina calado.
Tipo assim, né? Eu tento imaginar o que Jesus pensava, porque não dá para saber. Mas eu tipo assim, o que eu tenho a ver com a questão íntima da pessoa? É dela. Porque tem um detalhe, hein? Jesus e Deus não viola o seu livre-arbítrio. Ele não impõe nada para você. Ele não pega você à força e fala assim, vem cá, rapaz, como a gente faz com as crianças, né? Vem cá. Ele não faz isso quando a questão é teu livre-arbítrio. Você está livre-arbítrio para as suas ações. Se fosse eu queria saber com quem, onde, quando, como é que foi. E o marido chorou, não chorou, e a esposa como é que está, e o outro que traiu, né? Jesus silencia nesse momento. Mas aí eles apertam Jesus para testá-lo. Moisés manda que seja apedrejada quando pega em adultério. Aí Jesus saiu do campo da fofoca, como diz o Haroldo, para o campo moral e religioso. Aí ele responde: quem dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O interessante é vós, né? Não é entre nós. Isso não é tinha que tacar pedra. Porque Jesus é puro. Entre vós aí que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O silêncio geral, correto? E João descreve, e todos saíram, começando pelos mais velhos, né? E foram embora. E aí Jesus faz outra afirmativa para ela: cadê os teus acusadores? Eles se foram. Pois bem, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Esse é o enredo. Mas vamos voltar na primeira afirmação de Jesus: o silêncio. Esta mulher foi pega em adultério e Jesus silencia. Exemplo para nós. Quando nós viermos, sentirmos ou presenciarmos algo que esteja fora de uma conduta moral, seja ela na prática social, no trabalho, na religião, em qualquer segmento da tua vida, põe um copo d'água na boca. Porque, como diz André Luiz, se você não tiver uma palavra de conforto, de apoio, não diga nada. Né? E outra coisa interessante, quando traz ela na questão do adultério, cadê o adúltero? Porque para se cometer adultério tem que ter 3, né? Nesse caso, da traição. E cadê os outros 2? Por isso que Jesus silencia. Ou seja, quando você sentir algo que está errado, do que você conhece? A primeira pergunta que você tem que fazer para você. Vamos pegar um exemplo claro. Você descobriu que o seu vizinho traiu a esposa dele. O que você tem a ver com isso? Se não for com você, né? Porque o mal não merece comentários. Nós precisamos praticar isso. Isso é prática, é treino. É treino. Quem faz academia aqui? Ninguém. Gente. Quem já fez academia? Vai. Aí. Que pagou o ano inteiro, só foi um mês, né? Não é isso? Não é? O primeiro mês dói, não dói? Dói, não dói? Mas depois tem resultado, não tem? Mas ninguém vê a sua dor, certo? Só você. É exatamente isso que a gente deve proceder quando a gente vê algo errado. Fica quieto. Machucou você? Fique em silêncio. Corrigir o mal, como diz o Evangelho, é você simplesmente observar, olhar aquilo e falar assim: eu não posso fazer igual. Tudo bem? Porque é o seguinte: qual de nós pode dizer o que aconteceu no caso dela? Amélia Rodrigues disse na psicografia de Valdo Franco, que eu vou contar no final da nossa palestra. Mas qual de nós pode julgar? Qualquer situação, será que a diferença... Porque perante ao Pai, qual é a minha diferença minha com a dele? Nenhuma. Pai é pai, é meu e dele. Pode ser
que eu esteja hoje mais consciente dos meus atos. Mas será que esse adultério que foi cometido, eu fui testado igual ela foi? Ou igual ele foi? Será que as tentações que os dois tiveram, eu tive? Se referindo ao adultério? Eu não sei. E se fosse? Eu teria conseguido? Por isso que julgar, opa, você não tem condição moral de julgar. Não coloque a toga de Deus que você não consegue. Até mesmo porque nós não temos a condição, e quem tem Jesus, que é o Espírito puro, não julga. Não está com pedra. Então por que eu vou julgar? Eu preciso analisar se aquela tentação que fez o meu amigo, a minha irmã, o meu irmão adulterar, se eu passasse por ela, eu também cairia. Porque é assim, quer ver? Ó, um exemplo claro. Poxa, o presidente podia fazer isso. Você está lá. Você sabe como é que funciona? Poxa, mas o meu patrão podia me dar um aumento, o dono da empresa. Você vive a vida dele? A gente tem mania de apontar para nossas expectativas. Será que eu conseguiria? Ser testado constantemente e não me corromper e não me adulterar? Por que eu estou reforçando isso? Porque a gente precisa entender que eu não posso julgar e nem medir. Isso não me cabe. Isso não me cabe. O que eu posso fazer? Prece. Meu Senhor Jesus Cristo, ilumina. Porque dentro do contexto, eu já enxergo que foi uma adulteração da tua lei. Então me ajuda aqui a pedir por todos eles que estão envolvidos. Mas me dá força e coragem para compreender. Porque tem muitas coisas que acontecem na vida e a gente não compreende. E o ciclo está aí, acontecendo no planeta Terra. Né? Dessa questão de adulterar. Eu faço isso, depois você faz em mim. Eu faço isso, depois você faz. Eu te dou, você me dá. Eu faço, você devolve. E esse ciclo está aí há milênios. Porque é muito fácil você colocar um rótulo em alguém. Seja ele em qual etnia, em qual religião. Né? E hoje tem muito aí na opção sexual, né? A gente coloca rótulos. Como se a opção sexual ou a cor da pessoa fosse determinar algo de certo ou errado. A gente convive com isso. Seríamos hipócritas dizer que não. Então esse tipo de julgamento não nos cabe. Quer dizer, nenhum deles. Nenhum deles. E quando Cristo responde para ele assim, atire a primeira pedra dentre vós que não tem pecado, qual é o recado de Jesus para nós? Resumindo, hashtag, cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Deixa os adúlteros para lá. Veja se você não está adulterando. Porque às vezes a gente está olhando o peixe do cara e o nosso gato está comendo. É mais fácil. Você já reparou que a gente não quer problema, mas adora falar do problema dos outros? Adora. Né? E você dá, você condena, já dá a sentença e quer dar a solução para uma coisa que você não vai viver, que você não tem nada a ver, você já resolve o problema na sua cabeça, fala, é isso. Como se você conhecesse profundamente cada espírito. Você quer ver uma coisa? Nós estamos aqui em 30 pessoas? 50? Tudo bem? Fala para mim qual é o teu passado espiritual. Conta para mim 3 reencarnações dele, ou 4 minha. Porque é assim, né? Hoje está tudo bem aqui. Está tudo bem. Mas com certeza cada um de nós tem conta para acertar. É um processo evolutivo. É um processo evolutivo. E se amanhã chegar para você a tentação que você vai falir? E hoje você está aqui como se estivesse no primeiro patamar, né? Ó, eu aqui, palestrante. Só para reforçar, viu, gente? Eu venho aqui falar do que eu busco, não é do que eu faço. Porque amanhã alguém me pegar na Raposo xingando por causa da Raposo, você vai falar, esse cara estava lá no Consolador. Rapaz, olha ele, agora está aqui brigando no trânsito. Não é verdade? E pode acontecer? Pode. Pode. Por isso que eu não julgo.
Eu vou falir uma hora. Uma hora eu vou errar. Vai chegar uma hora que eu vou estar perdido, dependendo da prova que Deus me conceder. Porque é meu teste. É meu teste. E nesse momento eu preciso de quê? De consciência, discernimento, que muitas das vezes nós não temos. E aí você precisa de quê? De pessoas à sua volta, que compreendam que você cometeu um erro, mas que não te julguem. Porque Deus não condena o pecador, Ele condena o pecado. Por isso que nessa hora eu preciso de uma casa, o Consolador, para me acolher. Eu preciso de um atendimento fraterno para falar para ele assim, cara, eu errei, eu estou assim perdido. Eu preciso acreditar em Cristo, nos seus ensinamentos, para que eu possa de novo me estruturar psiquicamente, espiritualmente, para que eu possa continuar. Porque imagine a situação da adúltera na época de Jesus. Acabou a vida. A mulher na época de Jesus, né? Hoje a gente fala muito disso, mas na época de Jesus, adulterou, o marido morreu e o marido não tem irmão, é rua. Rua, se não morresse, é apedrejada. Ok? Então nós precisamos de companhias que nos compreenda, mas não que ateste o nosso erro. É diferente. Eu compreendo você. Eu sei que você errou. Mas eu não atesto o seu erro. Mas vem cá. Deixa eu te dar um abraço. Vem cá. Não fica assim. Nós vamos errar ainda. Alguém aqui viu aquela série The Chosen? Não? Eles são tudo espírito puro, né? Estão aqui disfarçados. Ninguém respondeu. Tem uma passagem linda, linda. Eu acho que, até agora, aquele seriado é maravilhoso. Mas tem uma passagem que quando eu vi, eu chorei sozinho em casa. Madalena, né? Jesus vai lá, abraça ela e fala, você é minha. E ela começa a seguir. Só que tem um momento que ela entra em perturbação devido aos discípulos, né, que dão umas cutucadas nela, julgando, e ela foi pro bar, parecendo nós, né, homem, né? Briga com a mulher, vai tomar um no bar para esquecer, né? Foi pro bar onde ela, e começou a beber, e se perdeu de novo. E ela está naquela ressaca moral, aí Jesus aparece. Agora, se põe no lugar de Madalena, depois de um grande erro que você cometeu, você fala, agora acabou a encarnação. Né? Porque a gente tem esse fase. Agora a encarnação acabou. Jesus aparece para ela e fala, oi? E ela, cabeça baixa. Minha filha. E ela de cabeça baixa. Olha para mim. Eu não consigo. Olha para mim, minha filha. Aí ela levanta a cabeça chorando e ele fala assim, o que foi? Você achou mesmo? Olha o que ele fala para ela. Você achou mesmo que não ia errar mais? É isso? Você achou mesmo que não ia errar mais? Deixa eu te falar uma coisa. Eu só quero o teu coração. É só isso. Levanta. Vem cá e me dá um abraço. Essa cena é maravilhosa e ensina muito para a gente no nosso dia de hoje. Ele está dizendo o seguinte, eu não quero saber dos teus pecados, eu preciso salvar o pecador. O que você vai errar de novo, eu já sei que você vai errar. Cristo, ele é Cristo. Um espírito de alta patente. Te conhece só no andar. Ele sabe que nós todos aqui ainda vamos errar. Mas que nós vamos tentar acertar. E essa passagem me comove porque sou eu, Madalena. Madalena sou eu. Eu vou errar ainda. Eu vou cometer erros. Às vezes pela minha ansiedade,
pelo meu medo, pelas minhas frustrações, por eu ter depositado em outra pessoa tudo aquilo e ter me decepcionado. Nós vamos cometer erros ainda, porque somos imperfeitos. Mas isso não nos dá o direito de cometer erro atestando a minha imperfeição. É diferente. Jesus não quer a sua paralisia espiritual. Ele quer que você aprenda com os erros, mas que não repita os erros. Porque, como diz Emmanuel, aí já passa a ser vício, doença, e aí precisa de tratamento. E falar em tratamento, quando você vê aquela passagem de Jesus dizendo assim, e ele virá e colocará as ovelhas à direita e os cabritos à sua esquerda. Por quê? Porque quando você persiste no erro, como sendo um juiz severo com todos à sua volta, você precisa de um tratamento diferente. Você vai precisar de um pasto e de um tratamento diferente do que as ovelhas que já compreenderam. Isso está acontecendo agora na transição planetária. Vai separar. Isso não é falta de amor. Pelo contrário. Eu preciso tratar você. Quando alguém está com uma doença infecciosa, o que acontece? Transmissível. Tem Covid. Tem que fazer o quê? Separa. Não é? Separa. Precisa tratar diferente. Isso vai ser para os corações que acham que são juízes. E muitos acham, né? E eu de vez em quando eu acho. Principalmente quando São Paulo perde. Não é verdade? Você podia abrir o departamento aqui de socorro para os corintianos, tá? Mas é essa a questão. Entender o que é adultério. Nós somos adúlteros? Os casais compreendam, tá? Não vai sair daqui depois e discutir em casa. Fazer uma DR, né? Adúltero na vida, com as leis divinas, nós somos? Muito. Muito. E o livro dos Espíritos nos fala, as leis de Deus são imutáveis. Ela é aqui para você, como é para o cara que mora em Júpiter, em Marte. Aí tem alguém pensando assim, esse Fernando está totalmente louco, né? Porque gira e mexe e mostra o planeta. Mas existem espíritos lá que moram lá e habitam lá. É a mesma lei. Funciona para todo mundo. Não tem esse negocinho de, não, mas veja, eu sou amigo de fulano. Eu sou amigo de Beltrano. Não funciona assim com Deus. Como diz aí, não tem almoço grátis com Jesus. Ok? E uma coisa que é importante a gente compreender. Qual a distância de Jesus para você? Como é que você vê isso? Quando você para para fazer uma prece sentido, que você está machucado, você imagina que ele esteja a que distância? Distância mesmo, assim? Né? Eu imaginava longe, né? Já reparou isso? A gente imagina que ele está num lugar assim, bonito, e você está aqui mandando a mensagem para ele assim, ó, né? A minha conexão de escada, não é nem Wi-Fi, é de escada mesmo. Chegando trucada lá em cima. Nós vamos entender que isso não é verdade. O livro o Gênesis vem nos mostrar que Deus é como esse fluido cósmico. Você está mergulhado nele. E que Jesus sente você pelo teu coração. Então, quando você adulterar, por isso que ele silenciou quando eles disseram, essa mulher foi pega em adultério. Tipo assim, eu já sabia. Né? Então, há esses dois parâmetros que nós temos. Quando adulteramos e quando nós pedimos socorro. Ele conhece você. Ele sabe das tuas lutas. Ele sabe das tuas indecisões. Ele sabe dos teus medos. E Ele sabe de como você sofre sozinho ou sozinha em determinada área da sua vida. Ele sabe a opressão que você vive. Ele sabe o medo que você tem de perder alguém. Ele te conhece.
no seu DNA. E Ele está muito mais próximo de você do que você imagina. Então, quando você falar com Ele e pedir algo para Ele, cuidado. Porque Ele pode aparecer. E há uma história fantástica sobre isso, narrada por Francisco. Havia um mosteiro onde os franciscanos, todos os dias de manhã, às 5 horas da manhã, tinham que atender os necessitados da vida. E cada dia era escalado um franciscano para direcionar a equipe que fazeria o atendimento. Ou seja, preparar o café, o pão com manteiga, o atendimento dos irmãos que chegam, o acolhimento. Esse franciscano em especial, já faziam 30 anos, muito tempo, que nas suas orações ele só falava o seguinte: Jesus, eu gostaria muito de te ver. Mas muito. Todos os dias. E no dia que era ele responsável para direcionar os atendimentos do mosteiro, toca-se a campainha, ele acorda, abre os olhos. Quem está de pé no quarto dele? Jesus. Ele levanta assustado, olha. Ele veio. E a campainha tocando. Sininho. E ele era responsável. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual seria a sua atitude? Você ia cumprir o seu dever ou se jogava aos pés do mestre? Eu acho que eu desencarnava na hora. Já abraçava o pé, arrastando, igual criança animada. Qual seria a sua atitude? O que o franciscano fez? Foi atender os irmãos. Fez seu trabalho e pensava, acabou, né? 30 anos pedindo, quando vem, eu venho para cá, vou ficar mais 30 anos pedindo. Não é verdade? Não é? Fez todo o seu trabalho, atendeu a todos com amor, com seu sacrifício, lindamente fez a sua caridade. Voltou para o quarto, quando ele entrou no quarto, quem estava sentado na cama? Jesus. Sabe o que Jesus falou para ele? Se você tivesse ficado, eu tinha ido embora. Deu para entender? Deu para entender o que é o princípio do julgar? Porque numa dessa você pode falar assim, eu não sou merecedor, sabe, eu perdi a oportunidade, o mundo acabou, se jogar no chão, chama o SAMU, sabe? A gente tem que entender que Ele está muito mais próximo de nós do que a gente imagina, do que a gente compreende, ou do que a gente sente. Ele está aqui. Ele está aqui. E quando Jesus fala na passagem, aquele que estiver sem pecado dentre vós, que atire a primeira pedra. Pega essa frase para você. Pega. Veja que em qualquer departamento da sua vida, se você pode tacar pedra. Porque mesmo quem pode, não taca. Veja. Vamos pegar um exemplo? Você é bom em algo, né? Mas o teu irmão, o teu marido, a tua companheira não é. E quando ela vai tentar fazer o que você faz, o que você fala? Essa moleza, meu. Não é assim? É nas pequenas coisas que você aprende a ser grande nas grandes coisas. É sendo humilde que você aprende a ser humilde nas grandes coisas. É respeitando o pequeno, as pequenas coisas da vida, que você vai ser um dia um grande respeitador da lei universal. Como Chico, que tem outra história maravilhosa. E eu gostaria de perguntar como é que vocês iriam reagir. Você abre o atendimento fraterno, a pessoa chega, te dá um tapa na cara e fala assim, já passou a hora do passe, me dá um passe, que eu estou precisando. Como é que
que você reagiria? É desequilibrada totalmente, a pessoa. No entanto, que ele fala para a irmã, você está vendo isso? Eu estou desequilibrado agora, irmã. Chico ficou desequilibrado. A irmã falou, você tem razão. A razão é sua, mas a necessidade é dela. Quem tem esse olhar? Quem de nós teria esse olhar? Né? O máximo que ia acontecer, a Chiquinha ia me pegar rolando com a pessoa no chão. Não é verdade? Mas olha o olhar deles. Olha o olhar. Outra coisa. Você já viu o mentor chegar e falar assim, realmente, como é que é o seu nome? Vou pegar você como exemplo. Como? Cosme. E o Damião? Como é que tá? Cosme. O mentor chega e fala assim para ele, você realmente está errado, Cosme. Você não podia ter feito isso. Ó, vem cá, vou te dar uma... Não é assim. Reunião mediúnica. Como é que o mentor faz? Meus irmãos, tenha um pouco de paciência. Não é assim? Às vezes dá até raiva, não dá? Porque você quer que ele seja... E eles falam com calma, sem apontar dedo. Sem apontar dedo. Tudo bem? Aí a gente fala assim, nas minhas palestras, depois a pessoa vai, mas você falou de Jesus, cara. É um patamar lá em cima, sabe? Mas é nos pequenos atos que você vai ser treinado. Como é que você faz academia? Você não tem que primeiro começar com 10 quilos, 20, 30, e aí você vai subindo? É a mesma coisa na vida. Você vai ser treinado primeiro com a tua sogra, com o teu genro, a paciência. Você vai ser treinado com os teus filhos. Você vai ser treinado a doar, a entregar. Opa, isso não é comigo mais. Esse problema não é meu, é seu. Porque a gente quer viver o problema dos outros. É no pequeno. E como é que você acha que isso acontece? Peraí, Jesus ama quem? A todos, né? Certo? E você? Só... Tem uns que respondem assim, eu não amo nem eu mesmo. E como é que ele faz você treinar para amar todos um dia? Peguei, né? Hã? Te dá uma família. Né? Treina aí um pouquinho, Hernando. Porque eu preciso depois que você comece a amar o planeta. Planeta. Eu preciso depois que você comece a amar um país para mim. Eu preciso depois que você comece a amar uma cidade, um estado. Eu preciso depois que você comece a amar uma casa espírita. Porque você vai ser o mentor do Consolador. Deu para entender? Deu para entender? Porque a doutrina fala. Jesus é o governador planetário e o governador do Brasil é Ismael. O espírito de ato patente. Opa, deixa eu pensar. Você tem que olhar o que você já sabe para tentar compreender aquilo que você não sabe. Tudo bem? Então, se existe um governador planetário, existe um governador do meu país, deve haver um governador da minha família, do meu emprego. Os mentores estão aí. Mas como é que eu faço para perceber? Aprende a lição, viva a lição do seu dia a dia, com Cristo no coração. Essa frase parece piegas, né? Sabe aquele negócio assim? Deus é fiel, que a gente vê nos carros, sabe? A gente fala assim, né? Não vou pôr isso no meu carro, não. Né? Ninguém põe. Mas é uma frase importantíssima. Ele é fiel com você. Você é com ele? Ou você é sempre um adúltero? E tem o pior de adultério, né? No contexto da parábola, do ensinamento. Cadê o adúltero? Onde ele foi? Né? É aqueles que... Eu estou há 30 anos com... Vou pegar o exemplo do contexto da parábola. Não tem ninguém aqui assim, tá bom? Senão depois dá o DR, né? Ele trai a esposa ou a família há 15 anos. E ele se acha inteligente por ninguém descobrir. Só para lembrar a passagem, Jesus não falou nada quando falaram para ele. Deixa eu falar uma coisa para você, não fica descoberto. Não fica coberto, será tudo descoberto. Não ficará uma árvore plantada sendo aquela que o pai não plantou. Então cuidado com aquilo que você faz nas ocultas.
no silêncio da noite, lá dentro. Nós temos isso em nós? Temos muito. A gente acha que é esperto, mas é difícil esconder. Porque imagina, já reparou? Se a doutrina espírita, porque quem não acredita há uma possibilidade de a doutrina espírita estar errada, quando a gente está encarnado, né? Depois que desencarnou, você vê que não tem mais possibilidade nenhuma de estar errado. E está certo o que o Hernando está falando aqui, da sobrevivência do espírito ou não? Você tem essa chance? Tem, 50-50. Mas vamos supor que a doutrina esteja certa, e você desencarnou e chegou lá com o seu perispíritozinho. Opa, cheguei. Quando ele te olhar no perispírito, está marcado todas as ações. É só olhar. Ele vai olhar para você. Ele não vai dizer nada. Ele não vai botar seu WhatsApp no telão. Graças a Deus. Porque senão os pessoal lá da colônia ia ter outro trabalho, né? Que é conter o tumulto, né? Porque ia ser um negócio estranho. Então ele te conhece. Toda vez que você adultera. E vou repetir de novo. Você achou mesmo que não ia errar? Hein? Você está 2 anos na casa espírita, fazendo trabalho social, dando passe, está passando por mediúnico. É um trabalhador fiel, não falta uma vez. Você achou mesmo que não ia errar? Você acha que isso te dá o contexto de ser um espírito elevado, que mesmo encarnado não erra, como descreve um Cristo? Você achou mesmo que não ia errar? O que você precisa entender é que você vai errar de novo. Mas não pode errar no mesmo erro. Aí é persistir. O que você precisa entender é que quando você errar, você reconhecer que você errou. Você saber, peraí, o que eu fiz não é legal. E eu preciso mudar. E aí que está a chave. Porque às vezes você precisa mudar, você precisa renunciar muita coisa que você não quer. A pergunta fica assim: você quer ser curado? Quero. Mas não quero deixar aquilo que me deixa doente. Emmanuel fala que às vezes, no processo de erro constante, é necessário o bisturi, como o médico, para que dissipe ou arranque fora a parte que lhe seja moléstia. E é assim com nós às vezes. Chega a hora que o mal toma tanto partido na nossa vida, que Deus fala, chega. E aí você tem os reveses da vida, as dores, as decepções, para te ensinar e acordar. Opa! Porque qual que é o sentido da dor? Quando a gente erra, quando a gente é adúltero? É fácil descobrir isso. Vou apertar para qualquer um aqui. Você põe o dedo no fogo, queima? Não, estou falando que é espírito puro. Ninguém queima no fogo. Não queima? O que você faz? Eu espero, né? Porque se não tivesse a sensação que Deus nos deu biológica, a gente seria um monte de andarilho sem pedaço, porque a gente não ia sentir dor. Meu, a moto pegou sua perna. Cadê? Foi embora. Então a dor já é um sinal para você. Opa, aqui está errado. E a dor espiritual? Qual sinal que é? A sua angústia. A sua consciência pesada. É o quê? Dizendo para você, ei, Hernani, que papelão, hein? Que coisa, hein? Reflita na sua vida. Aonde está a dor? Porque dor a gente vê assim, está doendo. Não, mas pode ser essa que te incomoda. Sabe aquela dorzinha que você sabe que tem? Ela está sempre aí. Ela não te impede de fazer as coisas, mas ela está lá. Isso aqui, ó. Ei, acorda. Espera aí, deixa eu parar para ver esse assunto. E aí você trata. Para que você não continue sendo um adúltero. Aí você trata. E aí a mulher olha para Jesus no filme, ela está de cabeça baixa, estica a mão, não é isso? Já viu o filme, passagem? Coloca a mão no pé dele, aquela sandália maravilhosa. Deve ser um negócio assim, nossa Senhora. E ela olha para ele e ele fala para ela, pois nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Para a gente encerrar, diz Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Franco, que ela levanta, olha para ele e fala assim, eu sei que eu estou condenada pelos princípios, pelos princípios
da lei judaica. Mas, mestre, eu preciso desabafar. Uma história linda. O meu marido, e aí o contexto judaico na época, né? A mulher ficava em casa, o marido saía e ela não podia fazer nada, às vezes só. Trouxe para morar com a gente um homem muito sedutor. E que investia em mim por meses. E eu, mestre, juro, eu resisti até o que eu podia. Eu resisti. Mas meu marido me deixava sozinho e ele ficava em casa. E chegou um momento que eu não consegui mais e confesso, me deixei levar. E aí aconteceu o que o senhor acabou de ver. Jesus olha, né, com aquele olhar fraterno, amoroso, e fala assim: minha filha, não esquente, segue a sua vida. A vida dará o jeito de colocar as coisas no lugar. E ela segue. Tocada pelos ensinamentos do Cristo, se transforma numa cristã ativa, num espírita. E depois de 10 anos, em outra cidade, porque naquela não tinha mais condições de ficar, ela começa a acolher os doentes da rua, os doentes da vida, os leprosos, os andarilhos. Numa casinha humilde, acolhia todos e dava morada, deixava dormir, cuidava das feridas. E numa noite muito chuvosa, já anoitecendo, bate em sua porta um desses andarilhos. Uma roupa mal vestida, farrapos. E ela abre a porta, ele cai, cansado, fastigado pelo sol do deserto, todo queimado, sujo. E ela pega pelos braços, levanta, se apoia e começa a conversar com ele. Não, você já está aqui, eu vou cuidar de você. E ele sempre dizia: eu preciso falar, eu preciso falar. E ela, aprendendo a ser caridosa, como nós todos somos, sabemos ouvir, disse: me conte. Há muito tempo atrás, eu cometi um erro muito grave. Muito grave. E eu preciso encontrar, eu preciso falar. Pois então me fale, meu irmão. Eu cometi um erro grave com a minha esposa. Hoje eu sei que cometi. Que toda a desgraça da vida dela foi causada por mim. E eu preciso encontrá-la para lhe pedir perdão. E nesse momento ela reconhece ele, o marido. E ele acaba soltando tudo aquilo que ele precisava falar. E ela olha para ele e diz assim: meu irmão, prossegue. A vida dará um jeito de colocar as coisas no lugar. Muito obrigado a todos. Eu faço a prece, né? É isso? A gente vai lendo, né? Lendo alguns poemas espíritas, e tem uns que ficam... É como se colocasse alguns trechos na nossa mente, e alguns ficam na nossa mente. Eu não sei ele completo, mas eu vou tentar utilizar ele como a nossa prece. Diz assim: divino cultivador do jardim do meu coração, eu agradeço muito pela estrada que sigo e pelo jardim que eu construo. Obrigado, Senhor, pelas dificuldades da minha vida, pelos espinhos da rosa, por eu ter passado por eles, porque senão eu não conheceria o perfume de uma rosa que o Senhor criou. Obrigado, meu mestre, pela oportunidade divina de estar envolvido em Ti, mesmo que eu não perceba, pois eu sei que o Senhor é o meu jardineiro. E a Ti, Senhor, eu confio a minha vida, sem me julgar, compreendendo os meus erros e as minhas dificuldades. Mestre querido, lhe peço do fundo de minha alma que o Senhor nos abençoe, mas não só a mim, Senhor, mas a todos que nessa estrada iluminada e cheia de jardins floridos, o Senhor possa nos aconchegar com suas palavras e seus ensinamentos.
Nós, Senhor, ainda andarilhos que somos, da evolução espiritual de nossas vidas, pedimos humildemente que nos conforte e que nunca nos deixe faltar a esperança de um dia melhor. Que assim seja, graças a Deus.